Olá, bom dia. O programa de hoje vai relembrar o fim das 7 quedas há 30 anos em Guaíra. Foram tempos de revolta e de manifestações em defesa de uma das maiores maravilhas do Brasil. Na época, as quedas eram o ponto turístico brasileiro mais visitado por estrangeiros. E com a inundação, milhares de pessoas viram afundar também o sonho de prosperidade. Sete quedas por mim passaram, e todas 7 se esvaíram. Aos mortos espanhóis, aos mortos bandeirantes, aos apagados fogos de Ciudad Real de Guaíra, vão juntar-se os 7 fantasmas das águas assassinadas por mão do homem, dono do planeta. Nas palavras do poeta Carlos Drummond de Andrade, apesar de uma morte premeditada, o poema foi destaque do Jornal do Brasil em 9 de setembro de 1982. Em 1973, Brasil e Paraguai assinavam o Tratado de Itaipu para aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná. Em 1974, era criada a entidade binacional Itaipu para gerenciar a construção da usina gigante. No ano seguinte, começava a obra. Era uma questão de tempo para as 7 quedas desaparecerem. Em 1982, logo após a maior hidrelétrica do mundo ficar pronta, as quedas já não despertavam o mínimo arrepio, como dizia o poeta. A beleza desapareceu diante dos olhos de muitos. Perdemos um pedaço de Guaíra. Ficou marcado aqui em nossos corações. As cachoeiras não eram 7, mas sim 19. Quem as batizou foi um chefe indígena que preferiu homenagear as 7 mais belas. Depois, os 19 saltos foram divididos em 7 grupos de quedas. Juntas, todas construíam um cenário raro. Era a maior beleza da tela do planeta. Você tinha trilhas e você andava no meio do mato, você tinha lugares onde chovia em cima de você, tinha arco-íris, então você sentia, parece que a presença das 7 quedas em você. Face do movimento uma represa, da agitação face um silêncio empresarial de hidrelétrico projeto. Vamos oferecer todo o conforto que luz e força tarifadas geram à custa de outro bem que não tem preço nem resgate, empobrecendo a vida na feroz ilusão de enriquecê-la. Em 13 de outubro de 1982, depois da construção da usina, a região onde estavam as cachoeiras foi inundada e virou o lago de Itaipu, por onde o barco navega. Nós estamos bem no ponto onde começavam as quedas d'água. A gente pode perceber que aqui a correnteza é bem mais forte e ali logo à frente as pedras já aparecem. Aqui formava-se um imenso paredão de rochas onde a água caía e formavam aquelas belas cachoeiras. Na época do alagamento, apenas as copas das árvores ficaram acima do nível do rio. Muitos diziam que era uma cena deprimente, porque pareciam mãos pedindo por socorro. O Salto de 7 Quedas, ou Salto de Guaíra, tinha a maior cachoeira do mundo em volume d'água. Estava até no livro dos recordes. A obra, arquitetada pela natureza, atraía milhões de turistas para Guaíra. Eram olhos de toda a parte do mundo que vinham admirá-la. Outros enxergavam a prosperidade. Hotéis, restaurantes, agências de turismo foram abertas. A notícia da morte das quedas se espalhou e atraiu muitas pessoas aqui para a Guaíra. A superlotação foi o primeiro passo para a tragédia que marcou a história das cachoeiras. Em 17 de janeiro de 1982, a ponte Presidente Roosevelt, que dava acesso ao Salto 19 e que não recebia manutenção, desabou cheia de turistas. O som que vinha das águas jamais foi esquecido por seu João Mandi.
herói dessa trágica história. Eu cheguei ali e estava um monte de gente do lado de cada ilha caindo, né? Caía um, caía outro. Né? Eu peguei, pulei e atravessei nadando, né? Falei, vou tentar ficar lá debaixo, se alguém cair eu pego, né? Aí tinha um remanso embaixo assim, então caía um, eu pegava, caía outro, eu consegui pegar 5 mulheres e um homem aqui, na época, né, que caiu. O gesto do seu João foi gravado por um cinegrafista amador. As 6 pessoas que ele salvou foram as únicas que sobreviveram. 32 morreram. 3 corpos nunca foram encontrados. Mas era uma água bem forte, tinha que nadar bastante para atravessar ela, né? E o senhor conseguiu? Consegui, graças a Deus, né? Para ajudar, né? Deus dá força pra gente. Você vai ver daqui a pouco. O som que vinha das quedas ajudava a meteorologia, pelo menos para quem tinha ouvidos apurados. O Meu Paraná está de volta e agora a gente mostra como foi Quarupi, a homenagem inspirada em um ritual indígena para protestar pelo fim das 7 quedas. As elegantes quedas chegavam a medir mais de 114 metros. O barulho delas era ouvido de longe. A música que acalmava também escondia a capacidade de se prever a chegada da chuva. Seu Edson interpretava os sons que vinham das águas. De repente, entrava aquele som fantástico dentro da casa da gente e as pessoas diziam, ó, vai chover. As quedas estão fazendo barulho, vai chover. E podia ficar na certeza, poucos minutos depois, ou quando muito, meia hora, a água despencava. Quando o fim das quedas foi divulgado, outros sons passaram a ser ouvidos na época. Músicas foram compostas e movimentos surgiram para dar o tom da insatisfação e da revolta. A letra da canção é deste ex-jornalista que liderou o movimento 7 Quedas para sempre. Os integrantes enviaram cartas para ministros do governo federal e organizaram acampamentos nas margens do rio, mas os pedidos sequer foram ouvidos. Havia muita coisa envolvida, né? Muito dinheiro, muito poder, né? Muitas estratégias geopolíticas. Em plena ditadura militar, os manifestantes tiveram que enfrentar a censura antes de lutar pelas 7 quedas. O delegado da Federal nos tratou com muita educação, nos apoiou, inclusive, só falou, olha, eu preciso das frases que serão escritas nas faixas e cartazes para passarem pela censura, para serem aprovadas. Outro movimento que ganhou as ruas foi o Quarupi. Centenas de pessoas vieram de várias partes do Brasil para realizar o ritual indígena em memória das 7 quedas. A celebração dos índios homenageava os mortos ilustres e tentava trazê-los de volta à vida. Mesmo depois do fim, as 7 quedas continuaram sendo temas de muitas canções. No primeiro disco que lançou, a banda Blindagem gravou a música Adeus 7 Quedas. E o homem no 7º dia aplainou 7 quedas, escondeu o grito de revolta nas águas tombando mireiros. Muito legal que a gente tentou fazer as 7 quedas com 7 notas, lembra? Subindo, que era 7 vezes. Na companhia das violas, o grupo de moradores também prestou homenagens. E o que restou pra nós, desilusão, vieram as águas, enchendo de mágoas o nosso coração. 30 anos depois, Guaíra se transformou, diminuiu. Antes eram 60 mil moradores, hoje menos de 30 mil. Hotéis faliram, lojas fecharam.
Alguns turistas ainda frequentam Guaíra. Interessados em conhecer um pouco mais sobre a história da região, eles procuram os barqueiros para navegar por essa paisagem. Nós estamos com a agenda lotada já para novembro e dezembro. Sempre que podem, eles vêm para conhecer, né, que Guaíra tem de turismo ainda, né? Se a gente for fazer uma comparação, a título de comparação, Foz do Iguaçu, né, a importância que isso tem mundial hoje, é uma das 7 maravilhas do mundo, das 7 maravilhas da natureza. Então, aqui com certeza seria também uma delas. Então, acho que a importância geográfica ela é muito grande, mas histórica também e econômica. As prainhas que se formaram no meio do lago também viraram atração. A água doce e a temperatura quente convidam os turistas. E assim as 7 quedas permanecem vivas, nos passeios de barcos, na diversão, nas histórias e na memória que as águas do Lago de Itaipu escondem.